Bom dia, igreja. Fico feliz hoje que a casa está cheia, né? Vamos nos colocar de pé para adorar nosso Deus. Gostaria de estar lendo com os irmãos o Salmo 86, versículo 15, que diz assim: Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, de misericórdia, és meigo e bom, nunca falha no que prometes. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o nosso bem, Senhor. Vamos estar declarando, igreja. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor
amor não falhar. Amém. Irmãos, este culto é um culto de agradecimento a Deus pela vinda ao mundo de Luíse. E tive o privilégio de ter sido criado na igreja, na escola bíblica dominical. E eu sei o quanto isso é importante para mim, foi importante para mim e é importante para mim. Tive o privilégio de criar meus filhos na igreja, na escola bíblica dominical. E hoje vejo o resultado disso na vida deles. Laís foi apresentada lá em São Pedro da Aldeia, onde foi o meu primeiro ministério auxiliar, lá em São Pedro da Aldeia. Eu fui ordenado pastor lá em São Pedro, quando fui convidado para ir para lá enquanto seminarista. Depois, no 4º ano, já perto de me formar, fui ordenado na primeira igreja batista de São Pedro da Aldeia e fiquei como pastor auxiliar da primeira igreja 7 meses. Já estava 1 ano como seminarista, 1 ano e 7 meses, 7 meses como pastor auxiliar. Quando fui convidado para participar de algumas sessões pastorais, uma aqui em São Gonçalo, a outra lá em Silva Jardim, em Baú. E Deus me orientou a que pudesse ir para Embaú. E aí Laís já tinha sido apresentada lá na primeira igreja, Batista de São Pedro da Aldeia. Quando vim para cá, Carlos Abner nasceu aqui nesse ministério. E criado aqui no contexto da igreja, Laís também, batizei os dois aqui. Foram batizados aqui, num tanque que nós fizemos ali ao lado. A Dilson, inclusive, fez aquele tanque. Lembra bem, né, Dilson? Aquele tanque batismal que você fez ali ao lado, ali, entre uma casa e outra ali, eles foram batizados ali. E criados no contexto da igreja, hoje eu tenho esse privilégio e de ter batizados também. Tá? E agora eu quero chamar Luíse aqui, Laís, Warley. Tenho o privilégio de apresentar aos irmãos, nesse ocaso do meu pastorado aqui. Deus está me dando esse privilégio. Acho que as coisas aconteceram de tal modo que eu pudesse ter essa honra, esse privilégio de apresentá-los aqui, justamente nessa igreja querida, onde tenho convivido ao longo desses anos. E, com certeza, ela será criada também da mesma forma que fui criado, da mesma forma que criei os meus filhos, nos átrios do Senhor. Tá? E a gente estava aguardando a oportunidade devida para que pudesse, então, ela ser apresentada aqui aos irmãos, à igreja e principalmente a Deus. Tive o privilégio de apresentar as crianças que estão, todas elas, ao Senhor, não é? E isso foi uma honra também para mim. E nesse momento, então, me sinto muito honrado em apresentar aos irmãos Luíse. Eu vou pedir a todos que fazem parte aí da nossa família e todos que estão presentes, a família de Warley também, se coloquem em pé nesse momento. Estão aí, irmãos, os nossos queridos avós, maternos e paternos. A avó paterna está aqui e bisavó também, né? Bisavó da Laís, está lá atrás, né?
minha sogra, né? Ao longo desses anos tem me aturado, não é fácil me aturar, mas ela tem me aturado bem, né? E nós temos convivido bem, né? Às vezes, quando eu brinco aqui de relacionamento de genro, de sogra, de nora, sogra, é brincadeira, né? É uma brincadeira que faço, mas agradeço a todos vocês que estão aqui nesse momento e as bisavós aí, maternais, né? Os avós já estão na glória. Papai e Valmo, que graças a Deus entregou seu coração a Cristo, antes de partir, não é? Está com Deus também. Muito obrigado. Deus abençoe, podem tomar assento. Irmãos, então, esse momento é muito importante. Eu gostaria de... Fui criado com a Bíblia. Criado com a Bíblia, né? Eu fui criado com a Bíblia. E a Bíblia é meu instrumento até hoje. Ao longo desses anos, todos de pastorado que tenho, vão-se quase 30 anos só de pastorado, de vivência no Evangelho muito mais, e de exercício do ministério antes de entrar no Evangelho muito mais, desde os 11 anos de idade, quando comecei a liderar embaixadores do rei. Tá? Mas a Bíblia foi sempre a minha única e suficiente regra de fé e de prática. Tá? No exercício da minha vida prática, enquanto pessoa imperfeita, falha, e no exercício do ministério também, porque eu sempre tive a palavra de Deus como elemento, instrumento de Deus sagrado. Tá? E eu, em meu nome, em nome de Shirley, em nome de Carlos Abner, tá? Eu quero passar às mãos de Laís e Warley a Bíblia de Luiz, a primeira Bíblia de Luiz. A primeira Bíblia de Luiz. Essa é a primeira Bíblia dela. Depois ela vai migrando para outras Bíblias, né? Até chegar exatamente à versão que nós temos nas mãos. Mas essa é a primeira Bíblia de Luiz, minha pequena Bíblia, né? Então, é a palavra de Deus, o maior legado que um pai pode deixar para o filho, né? Com certeza, né? Eu tenho muita esperança, certeza, que esse mesmo legado, Arley e Laís, vão deixar para Luiz, tá? A palavra do Senhor. O Arley, deixa eu entregar aberta, que a Bíblia sempre se entrega aberta, nunca fechada. Tá? Aqui já a história sagrada de quando Davi derrubou o gigante. Tá? O gigante Golias. Quantos gigantes, em nome de Jesus, serão derrubados na vida de vocês e na vida de Luiz? Tá? Vão derrubar os gigantes, porque é pelo poder de Deus. Então, está a palavra de Deus. Também com muito carinho, quero expressar isso. Com muito carinho, a Aparecida preparou este cartaz bonito. Primeiro dia, luz de trevas da criação. Segundo dia, céus, água. Terceiro dia, terra e vegetação. Quarto dia, sol, lua e estrela. Quinto dia, peixes, enfim, os animais. Sexto dia, deixa eu enxergar aqui. Ele enche a terra com os animais e criação do homem, e sétimo dia Deus descansa. Isso mesmo, parecido. Que, apresentando aqui, eu quero que seja filmado, isso vai ficar como recordação, inclusive, para Luiz, né? Eu quis levar para casa uma parecida, disse, não, aí esse não, pastor, porque faz parte do meu acervo lá, de educação com as crianças, está muito certo, Aparecida, mas você preparou para essa hora, né? Muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, nós nos sentimos assim muito gratificados com essa
lembrança boa, né? Te conheço há mais de 30 anos. É há mais de 30 anos que te conheço, né? Então, eu quero te agradecer aí por esse carinho tão especial. Muito obrigado, Aparecida. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Aparecida. Deus te abençoe também. Estou sem máscara, né? Vocês estão de máscara, estou vacinado. Vocês também estão vacinados. Irmãos, nós vamos nos colocar em pé nesse momento a orar ao Senhor. Eu quero convidar aqui na frente, então, os avós, as bisavós que aí estão, todos o Carlos Abner, Samuel, Willy, todos que aí estão, né? Todos eles. Nós vamos orar a Deus nesse momento. A Andréia, agradecidos por esse grande privilégio nesse momento que nos honra tanto nessa hora. Né? Eu tive muito tempo sem condição de pegar as crianças que aqui foram apresentadas. Não estava vacinado, não é? Estava vacinado e havia o risco de contagiar alguma criança e eu não quis fazê-lo. Né? Mas Luiz eu já peguei e já estou vacinado. Tá? Já tomei as 2 doses da vacina, estou vacinado. De tal forma que posso com tranquilidade pegá-la nesse momento. Eu espero que ela não chore, né? No colo do avô. Ela está até dormindo já, tá vendo? Já dormiu. E vou orar nesse momento, agradecendo. Está lavada, obrigado. Bem lavada. Lavou direitinho. Obrigado, Chico. Vamos orar a Deus. Nosso Pai Celestial, Deus de amor e de infinita bondade, obrigado pelo privilégio de estar nesse momento apresentando a igreja aqui reunida e a igreja que está online. Luiz, obrigado pelos teus feitos, nosso Pai. Obrigado, nosso Deus bendito, pela vida dela, pela vinda ao mundo, Senhor. E nós esperamos que ela, como oramos por todas as crianças, que tenha saúde, nosso Pai amado, que ela possa dar grandes alegrias a seus pais, a todos nós, e que no futuro seja uma cidadã honrada desse país, nosso Pai. Deus querido, que ela seja criada nos átrios do Senhor, porque é justamente nesses átrios que aprendemos as coisas fundamentais para o exercício de nossa vida. Em misericórdia, pois, abençoa os seus pais, dando-lhes as devidas condições a cada dia do exercício da criação, nosso Pai, de sua filha, nosso Deus bendito, as condições básicas necessárias para que ela, nosso Deus bendito, seja educada, para que ela possa ter, nosso Deus amado, o conforto básico que toda pessoa precisa ter para a sobrevivência, nosso Pai. Ó Deus querido, abençoa, nosso Deus, portanto, a todos nós que aqui nos reunimos, que avós, bisavós, nosso Deus, tios, tias, Senhor, em nome de Jesus,
que a graça do Senhor Jesus Cristo possa ser sobre todos nós, nosso Deus querido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe muitíssimamente a vida de vocês. Eu quero, nesse momento, passar a ouvir o grupo Herdeiras da Promessa. E logo após estaremos entregando a palavra de Deus. Muita alegria, vejo esse grupo retornando às suas atividades, uma retomada aí de ações da igreja neste tempo. Tá? Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, é mesmo assim. A vitória sem lutar é mesmo assim. Pra chegar até o fim, você tem que insistir. Faço exibir sorrisos, minhas provas.
eu profetizo sobre você. Mas uma palavra como profecia que diz que o justo não pode viver na contramão. A saída está mudando essa situação. Eu profetizo sobre tua vida uma nova direção. Não pode nem te dar mão. Eu profetizo que a partir de hoje tudo vai ser diferente. Você vai ver quanto vale a pena ser fiel e persistente. Profetizo cura, profetizo bênção sobre tua casa, uma nova estação. Eu profetizo, eu profetizo sobre você. Irmãos, eu gostaria de convidá-los à leitura da palavra de Deus em João capítulo 15, o verso 16. João 15, 16, Evangelho de João, Evangelho de Cristo, aliás, segundo escreveu João, né? Às vezes a gente olhava o S, algumas traduções bíblicas antigas, trazia o S antes do nome. S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas, S. João. E a gente dizia Evangelho de São João. Não. Tá? Evangelho segundo João. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João. O Evangelho é de Cristo. Segundo João escreveu. Capítulo 15, verso 16, estarei lendo este texto para nossa reflexão matinal. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário. Eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Quero falar nesta manhã sobre o tema Sejamos Frutíferos. Irmãos, em Cristo Jesus, o texto, se você começar a lê-lo desde o primeiro verso, você vai perceber assim, de modo claro, que existe uma descrição de uma relação
aqui é uma relação vital. Uma relação de vida. Entre Cristo e o cristão. E que essa relação, ela deve ser uma relação muito estreita, como também intensa, que ao longo da vida vai se aprofundando os galhos que se ligam intimamente ao tronco, à videira, hão de ser esses galhos sempre frutíferos, não havendo nenhuma possibilidade de se estar intimamente ligado e não frutificar. É isso que o texto sagrado mostra, é isso que o texto sagrado reflete. Então, evolui-se para o verso 16, onde encontramos algo que para nós, neste tempo, é fundamental também. A recomendação, na realidade, que é uma recomendação divina, a que sejamos frutíferos. Que sejamos frutíferos, porque nós somos escolhidos especialmente para isso, para frutificar. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Jesus está falando aqui de pessoas que são regeneradas, que foram regeneradas por Ele. Pessoas que foram salvas por Ele. Pessoas que tiveram como intervenção na vida o Espírito Santo, que mudou exatamente o rumo de suas vidas, mas antes de mudar o rumo, mudou o próprio ser do indivíduo foi mudado. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença e é isso que desqualifica a questão de ser adepto. A questão de ser adepto fica desqualificada exatamente pela regeneração. É a regeneração que torna o indivíduo mudado. Não há adesão a uma religião. Não há adesão a um credo. Não há adesão a um sistema político religioso, não. O que torna o indivíduo diferenciado, o que torna o indivíduo mudado é a regeneração. Jesus está falando aqui que pessoas escolhidas por Ele, por causa da regeneração, escolhidas para frutificar, por causa da regeneração, são diferenciadas pela ação do Espírito Santo na vida, no coração. É isso que muda o ser. É isso que sempre fez e sempre fará a diferença. Estava pensando que eu fui criado na denominação batista e sempre me relacionei bem com todas as outras pessoas de outras denominações, me reuni com outras pessoas de outras denominações, dei aula em seminários de outras denominações,
até em faculdade de outras denominações. Sempre respeitei os irmãos em Cristo Jesus e sempre os vi como pessoas regeneradas por Cristo, mudadas por Jesus, porque essa questão denominacional, ela independe de regeneração. A regeneração acontece exatamente independente da denominação a que se sirva a Cristo. Então Jesus está falando de pessoas que ele escolheu para frutificar, mas pessoas regeneradas, independente de denominação religiosa. O fim da árvore não produtiva fica descrito no verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Porque é um ramo imprestável. Se o ramo não frutifica, é um ramo imprestável. Os irmãos acostumados a lidar com agricultura aqui, Paulo, né, e outras pessoas sabem disso, Cremildo, acostumados a lidar com agricultura lá em Catimbau Pequeno, terra boa, né? Tenho saudade daquela época que nós fomos lá, Catimbau, lá em cima daquele morro, a igreja lá no pico do morro, né? Nós chegamos lá em Catimbau para a realização. Pastor Sérgio Jacomim, é pastor lá ainda, em Catimbau? Sérgio Jacomim, pastor em Catimbau Pequeno, tá? Lá em cima da serra, lá no alto do morro, onde o povo vai de bicicleta ainda, né? Vai a cavalo, talvez alguns hoje vão de carro, mas, fala, Cremildo. Aniversário 74? Aí, tá vendo? Catimbau Pequeno, um povo fantástico, né? E aquele encontro lá me causou muitas impressões que eu trago na minha vida como fundamentação edificativa até hoje. Tá? Mas a produção, ela só é possível o ramo produzir quando está intimamente ligado ao tronco. Se não estiver intimamente ligado ao tronco, ele não produz. E se não produz, precisa ser tirado. Porque está ocupando um lugar indevido. Jesus está mostrando aqui que se não existe ligação com ele, esse ramo vai acabar em qualquer momento sendo retirado de alguma forma. Porque não existe a ligação íntima. Então não há frutificação e não há como manter o ramo. Se faz tudo para manter o ramo. Se faz tudo para não cortar um galho. Mas às vezes o galho tem que ser cortado. E a condição para frutificar fica descrita exatamente nos versos 4 e 5, onde Cristo diz assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É realidade mais do que provada de que sem Cristo não se pode frutificar e não se pode fazer nada. E que nós precisamos aprender a depender cada vez mais dele, de Cristo. Em segundo lugar, fomos inquestionavelmente nomeados para frutificar. Eu vos escolhi e vos designei, fomos designados para isso.
E se fomos designados para isso, não há como fugir à missão de frutificar. Logicamente que se pode enxergar aqueles frutos lá descritos quando Paulo escreve aos Gálatas. Fruto do Espírito, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São frutos do Espírito. Mas aqui também o frutificar no sentido de produzir para Deus, ganhando almas para Cristo. Porque essa visão não pode ser perdida de nós. Tudo na igreja é muito bonito. Tudo na igreja é muito bom. A gente vê os grupos musicais, a gente cantar louvores a Deus, as reuniões são boas, mas a missão principal da igreja está exatamente no campo, está lá fora. E é por isso que Jesus Cristo diz, quando ele vem e é questionado pelos discípulos e está conversando com uma mulher, a sós, ele e a mulher, são os dois apenas, no Poço de Jacó, e que ele vai quebrar um preconceito religioso. E hoje nós não podemos viver carregados de preconceitos contra as pessoas, porque esse é um problema que às vezes atrapalha, interfere no relacionamento com o indivíduo, o preconceito que se tem. Precisamos tratar as pessoas exatamente da forma que estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, com amor. Isso diz respeito a todas as pessoas, indistintamente. Então, quando ele está tratando com a mulher samaritana, e que já era um problema, um homem está conversando sozinho com uma mulher, como até hoje é. Isolado. Mas havia um problema mais sério ainda, que era o problema ligado ao preconceito, que era racial, preconceito religioso. E que ele é, por isso mesmo, olhado de maneira diferente pelos discípulos. Ele olha para eles e diz assim, não, vocês não estão dizendo que há 4 meses até que venha a ceifa? Olhai os campos, que já estão brancos para a ceifa, e diz assim, essa mulher que está conversando comigo, é uma mulher que está perdida. É uma mulher que teve um monte de marido. E o que tem agora não é nem dela. E que é por isso mesmo que ele vai fazer a obra de regeneração no coração daquela mulher, e que aquela mulher mudada, regenerada, vai aonde? Ela vai lá à cidade para frutificar. Para dizer aos que estavam lá o seguinte, vinde vede, um homem que diz, tudo o que eu tenho feito, não é esse porventura o Cristo? E eles vêm por aquela palavra, e quando chegam perto de Jesus, eles olham para a mulher e dizem assim, já não é pelo teu dito que cremos, já não é pelo que você falou só que cremos, não. Nós temos visto e conhecido que esse é o Cristo. Isso é frutificar. É contar às pessoas aquilo que Cristo faz na vida da gente. O Evangelho não precisa de muita prosa, não precisa de palavras rebuscadas para ser pregado. O Evangelho é pregado com palavras e com atitude, com vida. E nós somos nomeados, designados para isso.
Terceiro lugar, recebemos uma missão definida. Vades e desfruto. É indo que nós produzimos os frutos. E diante de tal missão dada, não existe lugar para passividade nem para comodidade. A igreja não é essa agência passiva. A igreja não é essa agência covarde. A igreja não é essa agência acomodada. Medrosa diante dos desafios impostos. Essa igreja instituída por Cristo, cujas portas do inferno contra ela não prevalecem, é uma igreja ativa. É uma igreja que não se acomoda e não é uma igreja passiva. Ela está imbuída de uma missão. E foi por essa missão, para frutificar, que a igreja do primeiro século transtornou o mundo daquela época, a ponto de as pessoas dizerem, está registrado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, esses que transtornaram o mundo chegaram também até aqui. O evangelho estava transtornando o mundo. E não há força maior do que o poder maior do que o poder do evangelho. Não há. Nenhuma força pode ser comparada à força do evangelho quando ele chega exatamente, ele vai impactar a sociedade. Ele vai mexer com as estruturas sociais, porque ele vai mexendo com o coração humano. Para fazer a diferença nesse coração. A urgência. Vades, desfrutos com urgência. Anda logo, faz logo. Espera para amanhã, não. E aí Jesus Cristo deixa isso bem expresso, lá em Mateus 28, 19 e 20. Porque ele diz assim, portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Esse que diz que nós precisamos ir, que nós precisamos dar fruto, é o mesmo que nos garante a sua companhia exatamente neste processo de frutificar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos encerrar esse culto, este momento. Muito agradecidos aos irmãos, a Deus, culto de agradecimento, de ação de graças a Deus. Nós queremos agradecer a Deus todas as bênçãos que nos tem dado, a igreja, a nossa família, a família de nós todos, né? Com a vinda, quando eu digo família, estou incluindo cristianos, estou incluindo, logicamente, os pais de Warley, aí a nossa família, minha esposa, minha mãe, Dinéia, né? E todos nós que aqui estamos, enfim, né? Por essa grande bênção que é a Luísa, né? Nós louvamos a Deus por isso. Vamos, nesse momento, orar agradecidos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos impulsione a ser uma agência cada vez mais frutificadora. Pedir ao irmão Gessenir que possa chegar até aqui ao microfone, por favor, e encerre este culto. Diáconos, um dos diáconos de nossa igreja, com Gessenir, eu vou orar nesse momento, encerrando este culto. Oramos. Querido Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse privilégio, ó Pai, ao qual o Senhor nos concede de mais uma vez estar na Tua casa, Pai.
Obrigado, Senhor, pela sua palavra lida aqui, Senhor. Pela tua palavra pregada, Pai, que o Senhor possa sempre nos abençoar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa apresentação da filha da Laís, Senhor. Como nós ficamos felizes, Senhor, e saber que mais uma criança, Pai, é apresentado a Ti, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família que faz parte dessa criança, Pai. Que o Senhor possa, Pai, iluminar os caminhos dessa criança, ó Deus, para que ela possa andar somente nos seus santos caminhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, ó Deus. E neste momento, Senhor, quero te pedir mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a família do Gesnaldo, Pai. Que ele possa, Pai, ver a sua bênção chegar, Senhor, na tua casa, Pai. Que a sua irmã, em nome de Jesus, vai retornar para o teu lar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, ungir aqueles médicos, Senhor, ao qual o Senhor está tomando conta dela, Pai. Que possa achar solução para aquele problema, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Como nós ficamos felizes em estar na tua casa, Pai. Amém. E saber que nós possamos, Pai, contar contigo, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço, Senhor, não que eu mereça, Pai, que eu não sou merecedor de nada. Mas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina hoje para todo sempre. Amém, Amém, Jesus. Senhor. Meus irmãos, antes de impetrar a bênção, obrigado, irmão Josenia, por ter nos dirigido a Deus. Antes de impetrar a bênção apostólica, eu quero aqui pedir que os irmãos continuem orando em favor da irmã de Doca. Ela se submeteu a alguns exames onde está internada, lá na Tijuca, e eles identificaram um problema nela, possivelmente devido à Covid. Portanto, possivelmente seja esse problema dela, uma sequela, que é uma sequela da Covid. Eles identificaram através disso, através de exames. Vamos pedir a Deus que continue abençoando o tratamento dela e orientando os médicos, assim, orando pelos irmãos também, enfermos que estão em casa, né, participantes desse culto, pelos quais nós já temos orado. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam realidades sempre experimentadas por todos nós que aqui estamos, e não somente por todos nós, mas por aqueles que estão em casa neste momento, mas também por todo o povo de Deus, que independentemente de denominação religiosa, serve a Jesus. Amém e amém.